Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Estamos estudando aí o livro de 1 Samuel, né? E nós observamos, ao ler o capítulo 4 de 1 Samuel, a derrota do povo de Israel para os filisteus, a morte de Eli e seus filhos, bem como a tomada da Arca do Senhor. Agora, dos versos 5, do capítulo 5, dos versos 1 até o verso 1 do capítulo 7, nós temos a narrativa do que aconteceu com os filisteus, enquanto que a arca do Senhor estava sob o seu poder. E passo a passo vamos buscar lições para as nossas vidas. Sem nos apressarmos, pode ser que tenhamos que repetir algumas coisas, mas sempre com o intuito de obter novas informações. O verso 1 do capítulo 5 nos diz: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Nas guerras daquela época, era comum o recolhimento dos despojos de guerra pelo vencedor. Tudo que poderia ser aproveitado e que fosse de valor era recolhido, inclusive os próprios homens que eram usados como escravos. E a Arca do Senhor, ou a Arca da Aliança, erroneamente levada para o meio da batalha, foi tomada como despojos de guerra. Foi retirada de Ebenezer e levada para Asdod. Nas informações históricas, vemos que Asdod era uma das 5 cidades dos filisteus, situada a 80 quilômetros de Ebenezer e 4 quilômetros às margens do mar Mediterrâneo. No verso 2, cita que os filisteus pegaram a arca e colocaram na casa de Dagom, porque o exército vitorioso levava os deuses dos derrotados no templo dos seus próprios deuses, como sinal de que os seus deuses eram mais poderosos que os derrotados. Isto para demonstrar uma inferioridade e subordinação aos deuses vencedores. Nós temos conhecimento, e creio que o povo de Deus também, de que a arca do Senhor não era um ídolo ou um deus, mas representava a aliança e a presença de Deus no meio do seu povo. Contudo, os filisteus entendiam que a arca era um ídolo que os israelitas idolatravam. Por isso colocaram a arca aos pés de Dagom, para mostrar sua superioridade ao Deus dos israelitas. Mas quem era Dagom? MacArthur, um historiador bíblico, nos diz: a literatura antiga identifica uma deidade como um deus peixe, cuja imagem tinha o corpo inferior de um peixe e o corpo superior a de um homem. Dagom parece ter sido o líder do panteão filisteu e é tido como o pai de Baal. Quero apenas observar isso aí como uma informação histórica, tendo em vista de que o nosso foco não é um estudo escatológico. E como vimos anteriormente, que os filisteus eram considerados um povo do mar, certamente vem daí a sua adoração a um Deus cuja aparência é de um ser das águas. Mas sigamos, no verso 3, diz assim: levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Mas que vento forte esta noite! Até a estátua de Dagom caiu e não deram muita importância para o que havia ocorrido e de como estava a posição da estátua. Estava com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Isso nos remete a uma atitude de adoração e reconhecimento do poder ou subordinação a outra pessoa, no caso de Deus. A própria palavra nos faz menção ao poder de Deus sobre todas as coisas, registrado nas leis do Senhor, lá em Deuteronômio 10, 17, quando Moisés está ensinando ao povo quanto à obediência, que diz: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, manifestando-lhe para o povo o poder do nosso Deus sobre todos os outros deuses. Mas eu não posso deixar de registrar aqui também o que está contido na lei do Senhor, nos 10 mandamentos. Êxodo 20, versos de 1 a 6, diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás a ti imagens de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que te visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O povo de Israel, ele sabia desta lei do Senhor, em não substituir Deus por qualquer tipo de objeto de adoração. Isso era ensinado desde a tenra idade ao povo de Israel. Mas o que ocorria é que até o povo escolhido de Deus se entregava à adoração de outras coisas. A arca, ali no templo, era o sinal da aliança de Deus com seu povo. Era a representação e não um objeto a ser adorado. Os filisteus colocaram novamente a estátua de Dagon em pé. No verso 4 nos diz: levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Na noite seguinte, Deus derruba novamente, fica diante da arca do Senhor, mas agora com as cabeças e os braços cortados, para que os filisteus entendessem de vez o poder de Deus sobre o seu Deus Dagon. MacArthur escreve interessante nesse episódio: a primeira manifestação da autoridade de Deus sobre Dagon não foi percebida. A segunda manifestação da autoridade de Deus, com a decapitação e o desmembramento das mãos de Dagon, era um sinal comum de que o inimigo estava morto e deveria ser entendida como o juízo divino de Deus contra o ídolo falso. Nada fica obscuro ou mal entendido quando se trata da ação de Deus na história. A presença dele traz luz para as nossas vidas e nos dá entendimento de todas as coisas. Se há algo que não entendemos, devemos buscar a direção e o ensinamento do Espírito Santo. E com certeza tudo nos será esclarecido. Mas tem uma coisa que não entendo, e já busquei e Deus não fala nada. Tudo isso é por causa do tempo de Deus e a vontade dele. E as coisas que deveriam ser reveladas, elas já foram reveladas através da sua palavra. E as outras que às vezes não temos conhecimento e às vezes não entendemos, no tempo de Deus serão reveladas de acordo com a tua santa e perfeita vontade. Ao perceber este poder de Deus, os sacerdotes lá de Dagon e os que entravam no templo passaram a tomar uma atitude diferente, como está escrito no verso 5. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos que entram no templo não lhe pisam o limiar em Asdod, até o dia de hoje. Duas observações neste verso: a palavra limiar quer dizer soleira, e os estudiosos, inclusive MacArthur, afirmam que devido à cabeça e os braços de Dagon terem caído sobre o limiar, aquele local ficou amaldiçoado, e eles se recusavam a pisar naquele local com medo da maldição que poderia lhes atingir. A outra afirmação: até os dias de hoje, nós não podemos pensar que é até essa data atual que vivemos, e sim a data em que o autor escreveu o livro e estava narrando a história. Afirma que até aquela data em que ele estava escrevendo, ainda se recusavam a pisar no limiar. Não temos mais tempo, né? Vamos parar por aqui hoje. Mas eu quero que você pense bem no poder do nosso Deus e saiba que Ele é Espírito, que não divide a sua glória com ninguém. Está presente em tudo e em todos. E não é palpável, não é um objeto. Quando é desafiado, Ele aplica a sua justiça. Nós pensamos bem nisso nas nossas vidas, para que nós possamos entender a vontade do nosso Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal.